Dia especial hoje, né, Padre Diego? Bom dia, Padre Queimado, bom dia, Camila, bom dia a todos que nos acompanham. Hoje é dia de São João Neumann, grande missionário redentorista. Que beleza, São João Neumann. Mas você então, olhando para o povão que está lá agora, vai ser São João Neumann, um nome difícil, né? Quem seria esse homem? Você é missionário igual nós? Como que é? Missionário como a gente, né, Padre Queimado? São João Neumann nasceu na República Tcheca em 1811, no século XIX. É um santo próximo, né? Um santo contemporâneo que trabalhou incansavelmente com os imigrantes nos Estados Unidos, sobretudo numa época em que muitos foram para o novo continente, né? Em busca de novas oportunidades de vida, em busca da construção de uma nova realidade social. E São João Neumann foi aquele que incentivou a criação das escolas paroquiais, a educação, o trabalho, e foi muito importante, sobretudo num tempo em que os Estados Unidos passava por uma construção de uma identidade como nação. Depois foi nomeado bispo de Filadélfia e foi incansável nesse sentido de trazer dignidade, trazer uma vida com esperança para o povo. A exemplo de Santo Afonso, São João Neumann foi ao encontro dos abandonados do seu tempo, daquelas pessoas que eram consideradas abandonadas religiosamente pela Igreja. Então, São João Neumann é um grande exemplo de missionário para os nossos tempos, né? A exemplo de Santo Afonso. Olha que bonito, né? E hoje a gente, então, nós participamos e acompanhamos de casa o funeral do Papa Emérito Bento XVI. E São João Neumann também era alemão, não é isso? Não, ele era da República Tcheca. Ah, entendi. Isso. Ele trabalhava com os imigrantes alemães nos Estados Unidos. Mas ele não era alemão. Não era alemão. Olha que interessante. Na realidade, falava o alemão, mas ele é da República Tcheca, era um grande império alemão da época. E, olha, nós olhamos assim para os santos, né, São Geraldo Magela, quantos milagres, coisas maravilhosas a gente conhece. Esses santos têm uma vida lindíssima, a gente não conhece muito. Ele foi padre, não foi? Foi difícil de ser padre? Como é que era? Ele ficou padre com 36 anos de idade, jovem ainda, né? E foi enviado em missão para os Estados Unidos. Interessante. E lá ele fez esse trabalho missionário com os imigrantes, fundou uma congregação religiosa, as Irmãs Terciárias de São Francisco, e depois ele foi nomeado bispo, né? Então, se ao contrário de São Geraldo, que teve uma vida bastante mística, né? No sentido da espiritualidade muito profunda, assim como Santo Afonso, temos tantas histórias bonitas de milagres, né? São João Neumann é um santo pastoral, é um santo que, encarnado na sua realidade, encarnado no seu tempo, com os desafios próprios da sua realidade, soube corresponder à vontade de Deus, né? Soube trazer vida àquelas pessoas que estavam abandonadas, tanto pela sociedade, quanto também pela Igreja. E trabalhar com imigrantes é sempre um grande desafio, tanto, né, nos tempos de São João Neumann, como nos dias de hoje, né? A gente sabe, a pessoa que deixa a sua pátria, a sua terra natal, sempre existe um motivo muito maior para ela sair. Então, acredito que naquele tempo também o desafio talvez fosse um pouco maior do que nos dias de hoje, porque a comunicação era muito mais difícil, o transporte era muito mais difícil, acolher essas pessoas era muito mais difícil do que é hoje. Então, ele viveu um desafio além do que ele imaginava, não é mesmo? Isso mesmo, além do idioma, Exato, cultura, né? Então, são vários desafios que a pastoral dos imigrantes, ela acaba tendo que se adaptar a estas realidades, né? Nós temos grandes santos dentro da igreja que trabalharam, né, com os imigrantes. Mas, sobretudo, Camila, aquilo que toca a dignidade da vida humana, que é o mais fundamental da missão, né? É você dar ao outro condições que ele consiga se estruturar, tanto no trabalho, na religião, na saúde, na educação. Então são esses elementos fundamentais que são importantes na pastoral dos imigrantes.
E isso, São João Neumann teve uma maestria muito grande, porque não apenas ensinar a fé, a religião, mas dar condições para que o outro também consiga desenvolver as suas estruturas pessoais e sociais dentro da sua realidade de vida. Se organizar, né? Exato. Isso, São João Neumann foi um grande exemplo para a igreja, tanto na educação também quanto na acolhida de pessoas que estavam em realidades vulneráveis de vida. E no século XIX, muito mais difícil ainda, porque ele saiu de sua casa tendo certeza, nunca mais vou ver minha mãe, nunca mais verei minha mãe. Mas aí foi ordenado bispo, voltou, né, foi na proclamação do dogma da Imaculada Conceição, ele foi e conseguiu dar uma passadinha na casa da mãe dele, mas foi um milagre naquela época. Porque hoje a gente sai, trabalhar, mas fala, não, vou voltar, vou visitar minha família na época. Não, saía, você tem não tinha férias, certeza. né, Padre Queimado? Não tinha férias. Não ia para Itaporanga, né? Olha, não vem com... isso aqui foi um recesso pequenininho, não é chamado de férias. Não tem férias em Itaporanga, que coisa, né? Com a família, né? Não falar das suas férias, logo. Mas, Padre Diego, ele foi para os Estados Unidos, lá ele se ordenou sacerdote, mas não era redentorista ainda, né? Ele conheceu os redentoristas lá. Ele se tornou redentorista após a sua ordenação presbiteral. É interessante que ele queria, o desejo de São João Neumann era viver um carisma missionário. Essa identidade missionária que fez com que ele conhecesse a congregação do Santíssimo Redentor e lá ele então fez a sua profissão religiosa e se tornou também o superior vice-provincial daquele tempo, né? É mesmo. Ou seja, além das responsabilidades com os imigrantes, com todo o trabalho pastoral que ele desempenhava, ele ainda assume, então, a congregação nesse sentido, de ser vice-provincial e ter esse trabalho com os outros confrades. Exato. Num tempo em que a estrutura era muito diferente daquilo que nós conhecemos hoje, né? São João Neumann morreu com 49 anos, muito jovem, né? Mas com 49 anos teve uma vida muito fecunda. A fecundidade da sua missão, do seu trabalho, da espiritualidade. E até nos dias de hoje, o Padre Queimado morou nos Estados Unidos, sabe bem disso. São João Neumann é muito amado nos Estados Unidos, sobretudo pela grande missão que ele desenvolveu, o legado que ele deixou, né? Que até nos dias de hoje nós colhemos os frutos desta missão na igreja. Escolas, ruas, universidades chamadas São João Neumann. Inclusive, Padre Queimado foi o primeiro santo homem proclamado pela igreja nos Estados Unidos. O Papa Paulo VI, que canonizou o São João Neumann, ele dizia que ele é um grande modelo, amigo dos pobres e também esperança para os imigrantes. Olha que bonito. Uma das coisas que eu mais acho interessante na Congregação do Santíssimo Redentor é que os santos, eles se caracterizam justamente por esse carisma de Santo Afonso de trabalhar com os pobres, os mais vulneráveis. Então, toda a história dos santos, sobretudo dos missionários redentoristas, sempre tem esse pezinho lá, de trabalho com os mais vulneráveis, esse trabalho pastoral com aqueles que mais precisam, daqueles que buscam a dignidade, então, enquanto ser humano. Então, é muito interessante. E São João Neumann também tem esse reflexo, né? O carisma de Santo Afonso que fez o pulso do trabalho que ele fez. Isso mesmo, Camila. Quando nós celebramos um santo na liturgia da igreja, nós celebramos Cristo, né? Ele é a imagem de Deus e somente Deus é santo, né? Por isso que na missa nós proclamamos santo, santo, santo. Somente Deus é santo. Mas a igreja declara algumas pessoas como modelos de santidade porque se configuraram ao Cristo, né? Olha que Ou seja, profundo. com a mesma figura de Cristo, eles fizeram uma continuidade da missão. E isso foi que Santo Afonso deixou para nós, redentoristas, como um legado, né? De espiritualidade. Continuar a missão do Cristo Redentor. Então, o redentorista é aquele que continua esta missão de redenção que foi realizada por Cristo. Então, ser redentorista é ser um reflexo da missão do próprio Cristo Jesus, né? Ter no coração, ter na nossa vida
os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. E isso, São João Neumann foi um grande exemplo para nós, sobretudo de uma espiritualidade encarnada na história, nas realidades feridas do mundo. Isso que nós falamos tanto no nosso capítulo geral, né? Uma espiritualidade que ela não é uma utopia, não é uma ideologia, não é algo abstrato, mas é uma espiritualidade encarnada, que toca as realidades humanas, né? E a igreja precisa desta humanidade, um processo de humanização. É a redenção que acontece por inteiro, né? Não é apenas dar um conforto espiritual, mas também não é só dar o alimento a quem tem fome. O importante é que tenha uma salvação completa, uma redenção integral, né? Exatamente. Aí sim nós estamos fazendo como Jesus, que também foi imigrante. Exatamente. Precisou de fugir com Maria e José para o Egito e fugindo da opressão de Herodes, que ameaçava matar a criança. Jesus também foi imigrante, né? Então nós contemplamos nesta figura de Cristo um modelo mais perfeito e completo de santidade. Muito bem, isso mesmo. E fica nessa, tudo que você já disse, realmente o que impressiona a vida de São João Neumann é isso, a resiliência, essa perseverança diante de todas as perseguições. A gente tem que compreender o século XIX nos Estados Unidos. Rapaz, os mais pobres e abandonados são os brancos, né? Da Irlanda, da Polônia, da Alemanha, da Itália, que são católicos, mas era uma realidade totalmente distinta. O catolicismo era visto como algo repugnante e os protestantes eram tinham muita aversão ao catolicismo. E aí as crianças não tinham oportunidades nas escolas, por isso ele criou, né, todo esse método paroquiais. Ele criou um banco lá que era só para os pobres estrangeiros, e os estrangeiros tiveram oportunidade de colocar seu dinheiro no banco. Existe até hoje um só lá na Filadélfia, Banco de São João Neumann. E também tantas outras oportunidades que ele deu, mais de 50 igrejas que ele construiu para ter essa oportunidade de adoração, e mesmo assim tendo igrejas incendiadas, perseguidas, os católicos expulsos, nenhum tipo de oportunidade, ele teve fé, claro que teve medo, resiliência, força. Então é isso que nos inspira hoje, né, Diego? Com certeza, Padre José Luiz. Foi um homem intrépido, né? Corajoso, não teve medo da missão, porque sabia que a missão é de Cristo, né? Nós somos apenas operários, missionários, ministros, mas a missão é de Cristo. Diz a história que São João Neumann, na época, encontrou os Estados Unidos com apenas 500 escolas e após a sua morte já eram mais de 9.000 escolas paroquiais. Olha que trabalhão. Então esse trabalho na educação, que eu imagino que é o grande modelo, né, para a igreja como educadora na fé, mas também educadora na humanidade. Padre Diego, a gente quer agradecer, viu? A sua participação, compartilhar esse conhecimento conosco sobre esse santo redentorista. É muito bom a gente conhecer a nossa igreja, conhecer as pessoas que fizeram esse trabalho lá atrás e que hoje a gente tem que continuar, né? Então, muito obrigada.